Sobre Tite, é constrangedor. Porque pega os 4 jogos, o Felipe Luiz assume contra o Corinthians, né? O primeiro jogo, na semifinal, o primeiro jogo do Maracanã. Os 4 jogos, cara, do Felipe Luiz no Flamengo, de uma consistência, de um equilíbrio, de um time que passou a se defender muito melhor. Cara, ontem, o Léo Ortiz, o Léo Pereira, o Fabrício Bruno cortaram todas, praticamente todas, o Fabrício Bruno quando entrou no segundo tempo, todas. O Flamengo tinha um crônico problema de bola aérea, o Felipe Luiz em pouquíssimo tempo resolveu o problema da bola aérea defensiva do Flamengo. O Flamengo, um time que passou a atacar muito melhor, com muito mais repertório, de um time que era muito dependente do Pedro, e quando perdeu o Pedro com o Tite, não sabia como atacar, não entendia como levar essa bola para o ataque. E isso em pouquíssimo tempo o Felipe Luiz conseguiu. Eu não sei se o Felipe Luiz vai manter isso aí ao longo de todo o ano de 2025, se ele vai continuar com esse índice alto de acerto, se ele está pronto. Eu acho que ainda não está, é óbvio, é um treinador novo, está chegando, vai cometer os seus erros, vai ter um momento de crise, vai ter um momento de pressão, a gente vai saber como ele vai lidar com isso daqui pra frente. Ele tá se formando como um treinador, mas na boa, ele pegou o mesmo elenco. Não é que o Tite saiu, aí tinham 10 caras no departamento médico, chegaram 5 reforços titulares, caiu no colo do Felipe Luiz, beleza. Não, ele pegou o mesmo time, o mesmo elenco e provocou uma mudança profunda em poucos dias. Porque teve jogador machucado. Teve jogador machucado. Ele, na data FIFA, entre as 2 semifinais contra o Corinthians, ele teve uma data FIFA. Aí você vai falar, pô, olha aí que beleza, ele pegou 10 dias de data FIFA com um monte de jogador convocado. Ele chegando para implantar uma filosofia de trabalho, nem o tempo da data FIFA ele teve, porque uma porrada de jogador foi embora e não ficou nas mãos dele. Então, na boa, o Tite sai muito arranhado pra carreira, assim. Gestão de elenco, episódio, a fala do Gabigol ontem, ela é muito forte, a gente vai falar sobre isso. O episódio do Léo Ortiz, gestão de elenco, gestão de grupo, gestão tática. Péssimo trabalho do Tite, a gente pode usar esse termo, né? Constrangedor e péssimo no Flamengo. Eu concordo muito com o que o Jorge falou, e eu acho que quando o Tite sai do Flamengo, o trabalho já era analisado de uma maneira muito ruim. A cada dia de trabalho do Felipe Luiz que passa, vai arranhando o Tite no mercado. Não é mais a visão que a gente tinha no mercado. Opa, o Felipe Luiz acabou de começar, gente. Como é que ele conseguiu fazer esse Flamengo jogar muito mais? O Tite não fazia. Os 4 jogos que o Jorge falou de Copa do Brasil, com o Tite o Flamengo não faria nenhum dos 4. Nenhum dos 4. Então, de fato, arranha a imagem do Tite no mercado. Pô, um amasso do primeiro tempo contra o Corinthians dá uma melhorada no segundo tempo, chega até a mandar a bola na trave, mas o Flamengo já deveria ter levado um placar muito maior para Itaquera. Em Itaquera, ele perde um jogador aos 28 minutos, coloca o Fabrício Bruno, arma a estratégia defensiva que era possível para o momento, e se o jogo tivesse rolando até agora, o Flamengo não teria tomado o gol do Corinthians. Tamanha consistência defensiva dentro de Itaquera, com um jogador a menos. Faz o jogo que fez no Maracanã contra o Galo, que já era para matar, e ontem, numa estratégia muito bem executada, atacando quando tinha que atacar, se defendendo muito bem. 4 jogos assim de manual, cara, do Felipe Luiz. O Tite não foi capaz de fazer o Flamengo jogar em nenhum momento assim na campanha da Copa do Brasil. Ô, Vess, voltando no tema de ser um ano bom, qual o balanço desse ano pro Flamengo, você não entende nem que é o mínimo? Então, assim, eu acho que o Flamengo se colocou numa situação que até quando ele faz um ano ruim, ele pode ser campeão da Copa do Brasil. No ano passado, o ano do Flamengo foi péssimo e ele decidiu a Copa do Brasil. E teve chance de ficar vivo até a última bola. Então, assim, acho que isso é uma situação. Mas eu acho que num ano em que você toma decisões erradas do início ao fim, você esgarça o elenco no campeonato estadual por decisão da diretoria e que o Tite aceitou, acatou, o Tite deveria ter falado, não, vocês vão fazer merda lá no final, não, acatou. Ah, era decisão da diretoria. Porra, meu irmão. Então você vai decidir e bota outro. Eu não tô aqui para isso. Aí depois, uma Libertadores ridícula na primeira fase e sendo eliminado pelo Peñarol. Único time brasileiro que foi eliminado por um time estrangeiro. Nem o Red Bull Bragantino caiu para um time estrangeiro. O Red Bull Bragantino caiu para o Botafogo na pré. Então, assim, um ano ridículo. O Campeonato Brasileiro, o Flamengo, com a anuência do Tite, abriu mão do Campeonato Brasileiro, poupando meio time num jogo em que era líder do campeonato. Isso para mim deveria ser assim, claro. Você é líder do campeonato, você não poupa. Você é líder do maior campeonato do país. Então, assim, ganhar a Copa do Brasil, para mim, não faz o ano do Flamengo bom. É de regular para ruim. É de regular para ruim. Por quê? Porque o Flamengo pode mais. Ah, então você está dizendo ganhar. Não. Para alguns times, ganhar o estadual já faz o ano bom. Para o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, no meu entendimento, não faz o ano ser bom. Mas daí você... Então, assim, e não é porque ganhou, não. O Flamengo sequer disputou o Campeonato Brasileiro.
O Flamengo sequer disputou o título brasileiro. A realidade é essa, o Flamengo não disputou o título brasileiro. Tá, para você O seria Flamengo bom... termina o primeiro turno a 1 ponto do Botafogo. Porque o Flamengo empatou com o Inter, ele terminou o primeiro turno com 1 ou 2. 2 pontos atrás do Botafogo no primeiro turno. O Flamengo está a 10 do Botafogo. Então a prática é, o Flamengo não disputou o título brasileiro, ok? Vamos falar aqui. O Flamengo não disputou o título brasileiro. Dizer que o Flamengo disputou o título brasileiro é falácia. Não disputou. Ponto. O Flamengo caiu pro Peñarol, sem conseguir fazer um gol num time fragilíssimo. Então eu não acho o ano bom. Mas quem quiser achar, beleza, tudo bem, a visão de futebol é essa. É que o Flamengo, e aí acho que essa é uma lição. O time do Flamengo se colocou numa situação tão forte dentro do mercado de elenco que até um ano em que ele faz merda do início ao fim, ele consegue ganhar a Copa do Brasil. Mas Então para assim, você eu vou seria repetir, bom? fez besteira do início ao fim. E ganhou a Copa do Brasil. Então, acho que diz muito assim do poderio do Flamengo, né? Para ser bom, faltava um outro título ou pelo menos competir? Cara, o Flamengo tem que, no mínimo, brigar para ser campeão brasileiro. Cara. E o Flamengo não briga para ser campeão brasileiro desde a última rodada do Brasileiro de 2020. Em 2021, não brigou para ser campeão brasileiro. Ah, tem um montão de coisa, mas teve isso, foi muito prejudicado, Copa América, tudo bem, mas não brigou. O Atlético teve disparado. 22 é Palmeiras, de cabo a rabo, não brigou. Ano passado, não brigou para ser campeão. Esse ano não brigou para ser campeão. Há 4 anos o Flamengo não briga para ser campeão brasileiro, que é o maior campeonato disso aqui, pô. Então, assim, eu acho que no mínimo ele tinha que brigar, ir até o final. Agora devia estar brigando para ser campeão e não está. Então, mas assim, a Libertadores foram 2 anos seguidos de queda vexatória, né? 2 anos seguidos, no pacote, 2 anos seguidos caindo para times que não é que são frágeis, não. Eles não podem estar na mesma prateleira que o Flamengo. Não pode, não tem qualidade para isso. Nem Olímpia, nem Peñarol. Então, assim, essa é a minha análise. Mas, eu concordo, acho que o ano do Flamengo, no máximo regular, a gente falou aqui, acho que a expressão é ótima. É o mínimo, né? Como ano. Mas é inegável que o Flamengo olha com perspectivas positivas ao final do ano. Ao final do ano, o Flamengo sem dúvida. Termina a temporada... outra discussão, né? É uma outra análise. O Flamengo termina a temporada 2024 com perspectivas positivas para o ano que vem. Você tem um técnico, é só importante lembrar, porque eu falei, espero que fique, o Felipe Luiz não está garantido para 2025, tá? Tem eleição... não tá se essa diretoria for mantida, quer dizer, se essa diretoria fizer o seu sucessor... Que é o Donchi, ele tá mantido, porque ele assinou uma coisa. Se entrar outro, eu não sei o que faria, mas acho que hoje seria uma burrice. É uma burrice hoje seria já começar dando um tiro no pé. Mas o próprio BAP não garantiu, tá? Só para deixar claro, o candidato, que é o que tá brigando, ele não garantiu o Felipe Luiz. É que ele não garantiu antes do título. Não sei se agora ele já mudou de ideia. Faz favor, né, meu amigo? Agora aí, não, só para fechar, rapidão. Tem o Felipe Luiz, que é uma perspectiva relevante. Você tem os jogadores, alguns deles voltando de lesão, né? O Everton Cebolinha já começa o ano que vem já podendo treinar com grupo, jogando. Você tem o Luiz Araújo voltando. Você tem um elenco fortalecido. O elenco do Flamengo é bom. Tem que ver. Aí eu acho que tem que olhar. Você tem jogadores que chegaram esse ano, tipo o Alexandro. Né? O Alexandro fez uma bela final ontem, tá? O Alexandre fez um baita jogo ontem na MRV. 2 bons jogos. 2 excelentes jogos. O outro lateral foi melhor, viu? O grande ponto... O Wesley jogou mais. Você tem o Wesley que o nível de evolução... Sacanagem, né? Nível de evolução do Wesley. Melhor jogador. E você tem um único problema, talvez, seja olhar para centroavante, né? Ano que vem. Você não tem... Tudo bem aí, amigo? É que senão vaza aqui. Ah, tá. Tá com problema da rosca. Da rosca? Tua rosca tá com problema aí? Eu tenho que beber um pouquinho que cai do lado. Dito isso, você tá sem um centroavante que tá machucado, né? Que é o caso do Pedro. Bebendo água numa garrafa. Gente, que loucura aí. Você tem o Pedro que tá machucado e tem o Gabigol que tá saindo, ao que tudo indica, pro Cruzeiro. Isso, de fato, é algo que o Flamengo tem que resolver pro ano que vem. Mas termina a temporada com olhos extremamente positivos, esperançosos pro ano que vem. E não é sobre conquistar. O Flamengo ano que vem não ganhou a Libertadores, não ganhou o Brasileiro. É uma tragédia. Cara, você tem que olhar como isso vai se desenhar. Como? Por isso que a gente tem que analisar contextos. Por que é tão esperançoso ver o Felipe Luiz nessa Copa do Brasil? Em padrão geral, a Copa do Brasil não traria tanta esperança para 2025. Mas é o contexto. Ele pega na semifinal, faz o time jogar. Futebol, para você analisar, tem que analisar muito mais contexto do que resultado. Vamos escutar Só para pontuar, assim, quando o Felipe Luiz foi anunciado, e ele num primeiro momento foi anunciado como interino, no próprio Twitter do Flamengo, depois...
foi dito na apresentação que ele era técnico efetivo, e não só era técnico efetivo, como tinha contrato até o fim do ano que vem. Num primeiro momento eu achei que era um pouco exagerado, ou que era muito precipitada. Falei isso quando tratei do tema. E hoje eu vejo que a direção de futebol do Flamengo, que eu critico pra cacete, e fez besteira em 2024 o tempo todo, eu acho que nesse ponto eles acertaram, né? E como eu digo, eu não tenho nenhum problema em elogiar ou criticar. Eu critico e elogio com a mesma naturalidade. Nesse ponto foi acertado, Marcos Braz e Bruno Spindel. A troca eu acho que era uma coisa natural, trocar. E eu tô tranquilo para dizer, porque falei que o trabalho do Tite era ruim quando ganhou do Bolívar nas oitavas de final, no jogo do Maracanã. Tomando 2 bolas na trave no Maracanã. Tomando 2 bolas na trave, na baixitude. Eu falei que o trabalho do Tite era ruim, que não se sustentava. Então, assim, eles foram e acho que era uma coisa natural. Hoje, eles viram ali alguma coisa que a gente que está de fora, que está fora, não viu. E muito acertada, e de fato o Felipe Luiz tem ali o nível de acerto nas decisões do Felipe Luiz é algo espantoso para um treinador que tem 10 jogos como profissional. Impressionante. Assim, o nível de acerto. Ele, no jogo com o Corinthians, ele acerta em trazer o Gabigol de volta. No jogo de Daniel Química Arena, acerta na substituição, eu achei que ele ia errar. No jogo contra o Galo, no jogo de ida, sem 2 desfalques, ele acerta bizarramente com os jogadores que ele bota em campo e com a decisão de recuar o Gerson, e ontem acerta bizarramente nas substituições. E mais do que isso, então, até assim, só pra... não é o normal um técnico com 10 jogos de profissional ter esse nível de acerto assim. E quando ele errou, que ele foi muito mal no Fla-Flu. O Felipe foi muito mal no Fla-Flu. Quando ele errou, ele não repetiu os erros. Não repetiu. Isso é importante também. E assumiu. Assumiu e não repetiu os erros. Ele mexeu porque muito erros mal ele vai no Fla-Flu. cometer. Ele é um muito jovem mal no treinador. Fla-Flu. Errar é algo natural da vida, né? A gente tá falando sobre treinador, mas da vida. Assumir os erros é 0-1, acho que é muito importante, e não repeti-los também. Exatamente. Então, para um cara que tem 10 jogos como treinador, fez coisas, por exemplo, que o Tite não fez. O Tite, errou e continua errando, já diria um grande e-mail. Histórico e-mail. O Tite, com 2 Copas do Mundo no currículo, cometeu a série de erros que cometeu. Por que um treinador com 10 jogos do profissional não vai cometer? A questão é errar e não continuar errando. Isso.